Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez estamos aqui por meio de vídeo trazendo uma mensagem para nossa comunidade em si. Em primeira mão eu quero louvar a Deus e agradecer a Deus por esse recurso que nos deu, que é por meio da internet, por meio de poder gravar esse vídeo e chegar até aí com você, onde é que você esteja, e saborear e curtir e ficar agradado, né, com a palavra de Deus. Então, obrigado, Pai, por isso. Quero também, neste momento, orar, pedindo a Deus a direção dele, do seu Espírito, por essa mensagem e pedir a Deus também pelas dificuldades, né, que estamos enfrentando. Então, Pai querido, no nome santo de Jesus, eu quero te agradecer agora por essa oportunidade de ter a sua palavra, de aplicar a sua palavra e também proclamar a sua palavra. No nome santo de Jesus, Deus, eu sei que no contexto do nosso povo, ali na Vila Elisa, há pessoas com problemas de saúde, há pessoas com problemas até mesmo financeiros, dificuldades de relacionamento, dificuldades de emprego. Então, no nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, que o teu Espírito Santo venha acompanhar, venha olhar de perto e venha socorrer cada uma dessas necessidades. Como também eu sei que com certeza tem alguém agradecendo por isso ou por aquilo. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem se mostrado, o Senhor tem agido no nosso meio e tem deixado com que a gente vê isso. E agora, grandemente eu te peço da tua autoridade, te peço da sua sabedoria e da forma simples e agradável de proclamar a tua palavra. Em nome de Jesus, Deus, muito obrigado. Amém. Gente, tivemos ouvido a semana passada, né, a primeira metade do capítulo 15 do livro de João. E foi muito bom ouvir ali as comparações que o Moacir fez, inclusive de enxerto, de buscar recurso como ilustração, e é verdade aquilo que ele falou com relação à Embrapa. Eu mesmo aprendi a fazer isso na escola agrícola e vendo que somos nós hoje esse enxerto no tronco que é Jesus Cristo. E foi muito gostoso poder ver Jesus afirmando ser ele a videira verdadeira. E ficou muito claro para nós que se não estivermos ligados ao tronco que é Jesus Cristo, a videira verdadeira, então nós nem somos e nem podemos fazer nada. E Jesus usou ali uma palavra, que é essa palavra, videira, porque no Velho Testamento, em muitos textos, o povo de Israel era chamado, era qualificado como a videira, simbolicamente, claro. E a gente tem aí algumas referências como isso. E esse termo videira acabou ficando como uma parábola em si, porque era um termo muito conhecido por eles, pelas autoridades e pelo povo. Como, por exemplo, a gente vê essas citações em Salmo 80, de 8 a 16, em Isaías 5, de 1 a 7, em Jeremias 2, de 2 a 21, Ezequiel, de 15, de 1 a 8, e outros textos mais traz isso. Então, a gente percebe que a nação de Israel, na mão do agricultor, que era Deus, e que é Deus, a nação de Israel era então a vide, o pé de uva, né, plantado por Deus, para chamar o mundo ao arrependimento e voltar, consequentemente, voltar para Deus. O que não foi feito. E Jesus traz à tona, né, traz até nós este ensino mostrando que como o povo de Israel foram cortados do tronco, né, do relacionamento com Deus, assim também somos nós, ou seremos nós, se não cumprirmos com os mandamentos de Jesus. Digo,
obedecer então os seus mandamentos. Então cada um de nós temos esse risco de ser cortados se não obedecermos o risco dele. O risco não, se não obedecermos os mandamentos dele. Agora na segunda metade do capítulo 15, existe algumas questões que os discípulos de Jesus devem então responder a ele. E esse é o título dessa mensagem. Questões que os seus discípulos devem responder a Jesus. Ótimo! Primeira questão que nós vamos ver é que precisamos de entender os fatos. E esse texto, como eu disse, a segunda metade, o Tisa parou no verso 11. E essa segunda metade, então, eu digo que é do verso 12 até o verso 27 do capítulo 15 do livro de João. Então, repetindo, do verso 12 ao capítulo 27 do livro de João, tá bem? É esse trecho que nós vamos ver, a respeito de as questões que nós, como discípulos, necessitamos responder a Jesus Cristo. A primeira, então, questão que precisamos de responder é saber sobre algumas definições. Por exemplo, aí no verso número 18, ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós outros me odiou a mim. São aí já duas palavras que nós precisamos de entender bem. E depois lá no verso 23, ele traz uma outra palavra que nós temos que entender também legal. Quando ele diz assim: quem me odeia, odeia também a meu Pai. Então são essas três palavras que a gente vai trabalhar um pouquinho para entender todo esse contexto que eu estou falando de questões, ou de definir, né, as questões que temos que responder para Deus. A primeira delas, então, é mundo. Quando ele diz, se o mundo vos odeia, o que eu estou querendo dizer com isso? Que definir mundo é assim, no caso específico, e de outros mais, mas aqui nesse texto, quando ele traz se o mundo vos odeia, esse mundo significa o sistema global maligno, ou seja, o mundo mal em que nós vivemos, um mundo satânico, um mundo organizado segundo os princípios do egoísmo, os princípios da ambição, da ganância, um mundo voltado para obstinação e prazer que se originam da mente deturpada de Satanás, que se opõe aos princípios divinos. Esse é o mundo global que está inserido essa palavra que Jesus trouxe. O mundo vos odeia. Então, quem vos odeia? Satanás, que lidera esse sistema, estabeleceu suas normas. E as normas de Satanás é roubar, matar e destruir. A gente vê isso lá em João 10:10, quando Jesus diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e roubar. O outro termo que Jesus usa aí, que é bastante interessante, lá no verso 18, ele fala que o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros. Quem são esses vós outros? Refere-se inicialmente aos discípulos de Jesus lá naquele tempo, mas isso também traz uma referência aos discípulos de todos os tempos. E que naquela ocasião, então, referia-se aos discípulos que estavam ali presentes. E hoje, para nós, que somos os discípulos presentes. Esse vós outros, então, não só fica nos discípulos daquela época, mas chega até nós. Então, se o mundo odiou aqueles discípulos, com certeza também te odeia, como também odeia a mim. Que mundo é esse? Esse mundo que é
regido, que é dirigido, que é organizado debaixo do estabelecimento das normas de Satanás. Aí tem uma outra palavrinha que Jesus traz aí, que é para mim, ou seja, esse para mim que ele está dizendo aí, no caso aí, ou a mim, esse a mim aí, diz assim, refere-se ao próprio Jesus Cristo. Nesse evangelho de João, Jesus é o verbo. Que verbo é esse? O Deus encarnado, olha só isso, hein? A luz, o Cordeiro de Deus, a água da vida, o pão do céu, Jesus é a porta das ovelhas, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida, Jesus é a videira verdadeira, o Filho de Deus, o Cristo, e é um com o Pai. Jesus, então, é o nosso Salvador, concluindo. Depois vem aí uma palavrinha chamada Pai, que está lá no verso, então, 23 que eu li. A primeira pessoa da Trindade, esse Pai. É Deus, o Pai, a primeira pessoa da Trindade. Que, na verdade, é o Deus Criador, aquele que amou o mundo de tal maneira, lá em João 3,16. Então, João, nesse evangelho, define muito bem cada um dos participantes da maravilhosa história da salvação. O Pai, ele define a nós e define a ele próprio. Ou se somos... ele define isso, ele define essa maravilhosa história aí da salvação. Agora, essa questão da definição que eu estou dizendo, que é preciso a gente definir primeiro aí nesse meio todo, precisamos definir se somos do mundo ou se somos ovelhas do bom pastor. Essa definição é clara, cada um de nós só que podemos responder essa pergunta. Como que, se eu te pergunto, você pertence ao mundo ou você pertence ao bom pastor? Eu pertenço ao mundo ou pertenço ao bom pastor? Não há meios de eu responder isso por você, e muito menos também de você responder isso por mim. Isso é algo entre você, entre eu, entre nós, então, individualmente falando, e Jesus Cristo. Então pense bem nessa pergunta diante essas definições que a gente acabou ouvindo. O mundo é aquele que é organizado segundo os princípios de Satanás. E o outro lado é pertencer ao bom pastor. Por que o mundo é contra os cristãos? De 18 a 19 deixa bem claro, porque o mundo odeia os cristãos, mas também temos as garantias que Jesus disse a respeito do ódio, que nos traz benefícios. Mateus 11 e 12 diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disseram todo mal contra vós. A realidade da perseguição também foi apresentada por Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. O ódio e a perseguição do mundo contra os cristãos são realidades a que devemos nos acostumar. Mas sempre é bom reforçar a ideia de que isso só acontecerá se mantivermos uma vida ligada à videira. Uma vida de testemunho exemplar. Uma vida semelhante à de Jesus Cristo. Você tem sido odiado pelo mundo por causa do nome de Jesus, por causa da sua boa conduta, do seu bom proceder? Sempre é bom avaliar a nossa vida. Como é que estamos sendo, como estamos levando essa vida? Outra questão a responder é que as razões o mundo tem, que razões o mundo tem para ficar contra os cristãos. Primeiro porque
odiaram primeiro a Jesus. Então, a primeira razão aí que o mundo tem para odiar nós, os cristãos, é porque em primeiro plano odiaram a Jesus. Porque em segundo plano, o servo não é maior do que o seu senhor. A terceira coisa é por causa do próprio nome de Jesus. Porque não conhecem a Deus que enviou a Jesus. Porque não ouviram Jesus Cristo. Porque ao odiarem a Jesus, odiaram também o Pai, no verso 23. Porque não reconheceram as obras de Jesus como sendo obras divinas, no verso 24. E porque esse ódio já existia, esse ódio já estava profetizado. Em Salmo 35, 19, nos diz isso, 69, 4 e 109, de 3 a 5. Como é que podemos reagir ou como devemos reagir a essas questões do mundo? Devemos crer que não estamos sozinhos. Mateus 28, 20, ou seja, isso tem que estar incorporado em nós. Não estamos sozinhos. Mateus 28, 20 nos garante, e Jesus Cristo nos garante isso. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E por que também em 1 Pedro 2, 23 nos diz, pois ele, quando ultrajado, está se referindo a Jesus Cristo, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Assim deve ser o meu, o seu, o nosso então proceder diante Jesus Cristo. Uma entrega total. Eu venho batendo nessa tecla faz tempo, a questão de obedecer, a questão de estar debaixo, ser submisso a Jesus Cristo. Qual o comportamento Jesus espera então dos seus discípulos? Para responder a essa pergunta, poderíamos nos basear em vários versos desse mesmo texto que a gente acabou de estar estudando. Como, por exemplo, no verso 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto sem mim? Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ou seja, é impossível eu ser alguém, é impossível eu fazer alguém que agrade a Deus sem permanecer na videira, sem estar inserido, como Tisa diz, sem estar enxertado no ramo que é o próprio Jesus Cristo. Por que o mundo odiou e ainda hoje odeia a Jesus Cristo? Concluindo esse tema nosso, concluindo essa mensagem nossa, é que então vem essa pergunta: qual é a responsabilidade do cristão diante o ódio do mundo? Essa é a conclusão. Qual é então a minha e a sua responsabilidade diante esse ódio que o mundo dirigido, o mundo estabelecido, organizado pelos princípios de Satanás, nos odeia? Apesar da rejeição do mundo, tem havido um testemunho contínuo a respeito de Cristo. Existe um testemunho que é contínuo a respeito de Jesus Cristo. Esse testemunho não para, ele é sempre. Quando Jesus foi glorificado e enviou-nos o seu Espírito, o Espírito Santo, enviou-nos de fato o seu Espírito com um propósito definido, ou seja, o Espírito Santo foi enviado por Jesus e tinha ele um propósito ali definido. Esse dará testemunho de mim, é o propósito. Esse Espírito Santo dará o testemunho de mim. E vós também testemunhareis. Ou seja, se eu abrir meu coração, se eu receber Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo, a Trindade, e eles moram no meu coração,
Então, automaticamente, eu sou um daqueles, você é um daqueles que dará o testemunho de Jesus Cristo. O propósito divino é que o mundo conheça, veja bem, isso tudo faz parte de um plano divino. E o propósito que Deus tem com tudo isso, ou teve com tudo isso, até a consumação dos tempos ali, da morte, ressurreição de Jesus Cristo, é que o mundo conheça que Jesus é o caminho, e a verdade e a vida. Isso acontecerá quando nós, cristãos, cumprirmos nossa responsabilidade para com o mundo. Quando você cumprir uma responsabilidade diante do mundo, permitindo que o Espírito Santo viva em nós. Gálatas 2:10 refere-se a isso. E quando tanto eu quanto você deixar que ele, esse Espírito Santo, nos guie e nos encha de uma forma continuamente. Ou seja, o tempo todo eu preciso de estar sendo reabastecido através do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo. Isso é dia após dia, é hora após hora, é minuto após minuto. A minha cabeça sozinha, se eu quero trabalhar por minha conta, eu consigo distância de Deus. Mas na minha cabeça voltada para o querer do Espírito Santo, para a obediência do Espírito Santo, que nada mais é do que obedecer os mandamentos de Jesus, isso sim enche a minha cabeça de coisas divinas. Por exemplo, ali em Atos 1:8, há uma bela de uma definição quanto a isso, quando Jesus afirma que recebereis poder, tanto você quanto eu. Não é o pastor maior do que vocês nessa situação e nem vocês maior do que o pastor. Somos iguais, porque temos o mesmo Espírito. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E aí sim, Jesus dá o objetivo disso. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria e até, então, os confins da terra. Então, tanto aí na sua casa, quanto no seu emprego, quanto na sua cidade, quanto no seu bairro, quanto aonde é que você estiver, onde é que eu estiver. Seremos, então, testemunhas de Jesus Cristo. O que é importante, não esquecermos de orar. O que é importante, não esquecermos dessa mensagem. Que há um propósito, sim, da descida do Espírito Santo sobre você e sobre mim. É fazer com que o mundo saiba que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar e pedir a Deus para nos ajudar a cumprir esse compromisso, a cumprir essa grande verdade na nossa vida e que nós sejamos então aquilo que Jesus disse lá em Mateus 5:15 em diante por ali, quando ele fala: vós sois a luz da terra, vós sois o sal da terra. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo, quero agradecer por essa mensagem e pela alegria, Pai, que nos dá de saber que temos sim uma boa responsabilidade, grande responsabilidade de estarmos ligados ao Teu Filho Jesus. E pela grande alegria, Pai, pela grande mesmo satisfação também em saber que não estamos sós um minuto só sequer. Pois Jesus disse isso: estarei convosco todos os dias até os confins da terra. No nome santo desse Jesus, eu quero te agradecer e pedir ao Senhor, ser com o povo da Vila Elisa, ser com os membros da Igreja Batista da Vila Elisa, durante essa semana e durante mais tempo, Pai, o quanto isso for necessário, para que possamos ser ali uma igreja forte, uma igreja sadia, uma igreja que proclama o teu nome, uma igreja que fala, que vive e que presta contas a ti de maneira irrepreensível. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Fica em paz.
Tenham todos uma boa semana, tenham todos uma semana cheia do Espírito Santo, cheias de obediência a Jesus Cristo e de agradecimento e de louvar a Deus. Amém? Amém.